Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem a partir das galerias ou pela internet. Eu me inscrevi para esse grande expediente, porque eu respeito muito essa casa, sabe? Eu entendo que quando a gente quer dar um informe, quando a gente quer dar um posicionamento, quando a gente quer falar alguma coisa que não demanda o debate, a gente se inscreve no pequeno expediente. Eu entendo o grande expediente como espaço em que a gente pode divergir, a gente pode respeitosamente colocar os nossos assuntos a partir do ponto de vista de cada um. A gente não provoca no primeiro expediente pessoas que não podem dialogar. Não me parece um jeito correto de fazer o debate aqui na casa. Acho que o debate na casa ele é feito de uma forma regimental, que é feita desde muito tempo antes da gente entrar. Eu venho aqui... não estava nem querendo falar nesse assunto, mas acho que é um assunto importante, que está na pauta do dia, a reforma da Previdência. Mas eu não vou nem focar só na reforma da Previdência, até porque, em algumas vezes, já subi aqui à tribuna, já fiz críticas à forma com que essa reforma proposta por este governo trata as pessoas mais velhas, quando reduz o BPC, quando, por exemplo, aplica a questão da capitalização, quando prejudica os produtores e produtoras rurais, quando estabelece idade mínima para professores e professoras. Ou seja, há várias questões envolvendo esta reforma que vem sendo proposta pelo atual governo federal, que são frutos de críticas intensas, por diversos segmentos da sociedade. Não apenas por quem está hoje na oposição, pelo meu partido, que sempre esteve na oposição. Eu digo com muita tranquilidade, eu estou num partido que nunca esteve no poder no Brasil, e é importante que essas divergências elas apareçam com tranquilidade, que a gente possa usar o espaço da Câmara Municipal para dizer o que a gente pensa, para dizer dados, para apresentar propostas, e não apenas para dizer assim, eu fui numa escola, e na frente da escola, que absurdo, estavam falando sobre a reforma da Previdência. Daqui a pouco a gente não vai poder falar de política mais na mesa do bar, a gente não vai poder mais falar de política no jantar na beira de casa, a gente não vai poder mais falar de política na parada de ônibus. Ora, se na frente de uma escola há trânsito de pessoas, inclusive de professores e professoras, cuja carreira, professora Ana Lúcia, será... inclusive, se a reforma da Previdência passar, a aposentadoria de professores e professoras será mais difícil, então nada mais natural do que um ambiente próximo às escolas, para que professores e professoras possam ser sensibilizados e sensibilizadas, para que pais e mães de alunos e alunas possam compreender o que está acontecendo, para que crianças que estão aprendendo a conviver na sociedade, compreendam que vivem numa sociedade que está em conflito, mas que está num conflito que pode ser um conflito de ideias, pode ser um conflito republicano, pode ser um conflito em que as divergências se apresentam para que a gente possa construir consensos. E eu acho que essa casa, mais do que nunca, ela está sendo convidada ao bom debate. Essa casa, mais do que nunca, está sendo convidada a debater os temas de nossa cidade, porque são importantes, mas também os temas federais, que impactam imediatamente em quem vive na nossa cidade. Então, claro, a gente aqui não é responsável pela legislação municipal, mas cada vereador, cada vereadora que está aqui faz parte de um partido, obrigatoriamente, tem interlocução com deputados e deputadas federais, com senadores e senadoras, tem opiniões próprias que coloca intimamente no âmbito do partido e que procura levar para as discussões em Brasília. Então, mais do que natural que a gente ocupe esse espaço, que é o espaço do grande expediente, o espaço do debate, para que a gente possa produzir esses consensos a partir de debates que podem ser convergentes ou podem, sim, ser divergentes. Aqui nessa casa, ainda no ano passado, nós montamos uma frente, que foi a frente contra a reforma da Previdência. Antes até deste projeto ser protocolado, até porque a gente estava se referindo à reforma da Previdência que estava sendo proposta pelo governo Temer. E agora a gente teve a não surpresa de ver que a proposta proposta pelo governo Bolsonaro é ainda pior do que a do governo Temer. É uma proposta que quer tirar dinheiro do bolso de quem é mais fraco. Eu não vou aqui falar subjetividades, eu vou falar objetividades.
é quando aumenta, é quando estabelece idade mínima para professores e professoras, é quando coloca a capitalização como instrumento viável, fazendo com que muitas empresas acabem optando por esse modelo, porque não vão tirar nada do bolso, é quando reduz o valor do BPC para pessoas idosas a partir de 60 anos, de R$400, só colocando um salário mínimo, quando a pessoa chegar aos 70 anos de idade, e a gente sabe que o benefício de prestação continuada é um benefício que se dá a pessoas idosas em situação de pobreza. Então, uma pessoa de 60, 65 anos de idade, vereador Jaime Fora, já a gente vai conversar, que entra no BPC para ganhar um salário mínimo, ela está ganhando um salário mínimo para não morrer. Porque um salário mínimo para quem tem 65 anos de idade, sobreviveu 65 anos de idade e é pobre, é vulnerável, no máximo para comprar remédio e para pagar um aluguel de um barraco de 150, R$200. E é por isso que a gente quer debater, a gente tem toda a condição de debater isso com toda tranquilidade. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade, com quem converso, que sabe exatamente o que está em jogo com a reforma da Previdência. Eu tenho sobrinhos e sobrinhas de 5, 6, 7 anos de idade, com quem a gente dialoga sobre o empoderamento das mulheres, com quem a gente dialoga sobre questões relativas ao direito à educação. E nada mais importante numa sociedade que se quer democrática do que o diálogo. Então, não vamos impedir o diálogo, não vamos sujar o nosso debate dizendo que há lugares específicos para terem discussões específicas e que a gente não pode simplesmente falar sobre temas que são importantes para a nossa sociedade em qualquer lugar. E vamos continuar falando sobre isso em qualquer lugar. Eu jamais imaginei, Vossas Excelências, que eu fosse ver políticos dizendo que a gente não pode falar de política. Pessoas que acham ruim que sejam distribuídos materiais informativos para a sociedade, seja na frente de escolas, de hospitais, de bares, de restaurantes, do cinema, do shopping. A gente está num momento importante para a gente se discutir política, especialmente porque atualmente há pessoas que estão querendo resolver problemas por fora da política. E por fora da política não existe solução, por fora da política o que existe é a barbárie. Então vamos respeitar as instituições, vamos respeitar as casas legislativas, vamos respeitar o debate público que deve acontecer também nas ruas, vamos respeitar aquelas pessoas que querem se posicionar politicamente, vamos respeitar as pessoas que querem protestar, vamos respeitar as pessoas que estão convidando para a greve geral da próxima sexta-feira. Eu farei parte dessa greve geral, não virei para a Câmara, já estou dizendo a Vossas Excelências, minha equipe fará greve também, igual a mim, e a gente tem estimulado pessoas a fazerem greve, porque aquelas pessoas que optarem por fazer greve, elas vão estar optando por dizer publicamente, e assim é a democracia, dizer publicamente que são contra a reforma da Previdência, que são contra os cortes na educação, que já começam a ser revertidos, que são a favor de que se haja investigação, por exemplo, no caso do Vaza Jato. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse dever de nos posicionar de um lado ou de outro. Há pouco tempo atrás, houve uma passeata, no dia 26 do mês passado, em que pessoas se posicionaram a favor do governo e foram respeitadas e respeitadas. E agora, sexta-feira, muita gente vai para a rua em todo o país para dizer não à reforma da Previdência, para ser a favor das políticas de educação, para ser contra, por exemplo, o desmonte dos mecanismos de combate à tortura. Não falta pauta para a gente discutir. O que a gente não pode, Vossas Excelências, é impedir o debate. E essa Casa Legislativa precisa ser o lugar mais apropriado que existe para que a gente possa debater e construir consensos.